Olá pessoal, eu separei um tema que é a melatonina, que é uma medicação nova no Brasil, tem pouco tempo que ela foi liberada pela Anvisa, mas que a gente na psiquiatria tem trabalhado bastante. O que é essa melatonina? A melatonina, na verdade, é o hormônio do sono. A gente só dorme por conta da melatonina. Então, se ela já faz parte do nosso dia a dia, para que a gente está trabalhando ela e utilizando dentro da psiquiatria? A melatonina ela pode ser usada em diversas situações, como uma dificuldade para dormir, pode ser uma dificuldade inicial, uma dificuldade para quem acorda no meio da noite. Ela vai atuar de que maneira? Ela atua fazendo com que a gente inicie o sono e com que, da mesma forma, a gente desperte ao amanhecer. Como é que a melatonina ela age no nosso organismo? Na verdade, a melatonina passa a atuar no nosso organismo de uma forma bem simples. Toda vez que começa a escuridão, começa o anoitecer, as nossas células dos olhos, localizadas na retina, que são as células fotorreceptoras, elas captam essa falta de energia. Essa falta de luminosidade vai fazer com que esse estímulo seja enviado à nossa glândula pineal, que é responsável pela produção da melatonina. Com isso, a gente começa a ter um cansaço, uma sonolência e a nos preparar para dormir. Então, por que eu vou fazer essa reposição se nós já temos? Hoje em dia, a gente já percebe que à noite é o tempo que a gente chega em casa do trabalho, está cansado, mas ao mesmo tempo é o momento que a gente tem a maior concentração de estímulos. Seja entrar numa rede social, conversar com a família, assistir uma televisão. Com isso tudo, aumenta o estímulo do nosso cérebro, a gente fica mais ativo e ao mesmo tempo produz uma quantidade menor de melatonina. Não quer dizer que a gente não estará produzindo, estaremos produzindo, mas a quantidade excessiva de estímulos faz com que essa produção seja mais lentificada, a gente durma mais tarde e as consequências são muito maiores para o dia seguinte. Como irritabilidade, um cansaço, uma fadiga, que às vezes até são sintomas parecidos com a depressão. Esse cansaço, essa falta de disposição, as alterações de humor. Muitas das vezes a gente pega alguns pacientes que chegam para a gente com essas queixas cotidianas. Alguns colegas ou clínico geral já passaram e já fizeram um diagnóstico inicial de depressão ou de ansiedade, mas isso tudo em virtude de um sono mal dormido. Então a gente começa a trabalhar com o indivíduo para que vocês utilizem a melatonina melhore a qualidade do sono e você não tenha esses sintomas no dia seguinte. Lógico que se você não faz uma higiene adequada do sono, você quando for dormir, independente da melatonina, você vai continuar com os estímulos. Por isso que a gente sempre fala, é importante um ambiente tranquilo, um ambiente sem luminosidade, você ir se preparando, desacelerar para que você tenha um sono mais reparador. Durante o sono, a gente produz hormônios que facilitam ou inibem a fome. Existem dois hormônios, a grelina e a leptina, que atuam diretamente na questão da saciedade e do apetite. Então, se você está produzindo em excesso um ou em diminuição do outro, você vai ter mais fome no dia seguinte, você vai ter ganho de peso. Então, nosso sono ele é muito importante para a questão do peso, para a questão do estudo. Quem estuda precisa ter uma noite de sono adequada. Porque se você não dorme bem, durante o sono é onde a gente aprende as coisas. Então, você vai ter déficit cognitivo. Por isso é tão importante uma noite bem dormida, não só para você chegar no dia seguinte e conseguir dar conta de todos os afazeres, mas também para você ter uma qualidade no seu dia por completa, não apenas pontualmente em algumas situações. A melatonina ela tem sido utilizada em algumas situações específicas, mas indicações próprias, seja para uma dificuldade inicial ou terminal de dormir, seja em pacientes com deficiência visual, porque tem alteração do ciclo da melatonina por não captar a luminosidade da mesma forma, seja em pacientes, tem algumas indicações para utilização em autismo. Então, assim, é importante, antes de utilizar a melatonina, que você procure um especialista para ele entender o que você está passando e depois utilizar ou não a melatonina. No Brasil, a melatonina ela só é utilizada com prescrição médica. Em outros países, como Estados Unidos, na Europa, você compra até na farmácia sem prescrição.
Aqui não, ela é utilizada e vendida através de farmácias de manipulação e com a prescrição médica. Isso é importante frisar. Mais uma vez, se for utilizar, seja com indicação médica, sob supervisão, não apenas por tomar, mesmo sendo uma medicação natural. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal, deem sugestões caso venham a aparecer e temos vídeos novos todas as quintas-feiras.